Fala investidores, estou aqui para passar uma atualização para vocês sobre como as medidas tomadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem aí afetar os nossos investimentos e como que a gente deve se posicionar com base nas coisas que vêm acontecendo aí ao redor do mundo, como que isso tudo pode impactar a nossa carteira e como que a gente pode pensar numa estratégia para aproveitar, nesse momento de crise, as boas oportunidades que vão aparecendo aí no mercado. Para você que não viu, vou dar uma passada aqui meio por cima da notícia, só para você ficar sabendo. Basicamente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou um tarifaço aí que vai impactar praticamente todas as economias do mundo. Ele está basicamente colocando tarifas sobre produtos de países ali que tarifam os produtos dos Estados Unidos. Ele chamou isso de tarifa da reciprocidade. Então, segundo ele está tarifando no mesmo tamanho que os países tarifam os Estados Unidos, ele está tarifando esses países também. Isso para fazer com que aconteçam menos importações de produtos desses países, e, na visão dele, fortalecer a economia dos Estados Unidos internamente. Basicamente, o Brasil aí recebeu uma tarifa mínima de 10%, ou seja, tudo que for importado do Brasil para os Estados Unidos terá de ser taxado pelo menos em 10%, com algumas isenções ali, por exemplo, o petróleo que tem uma isenção e também o aço, o ferro, que tem uma tarifa já definida um pouco mais alta. E como a gente pode ver aqui na notícia, no site do Investidor 10, essa tarifa mínima de 10% já começa a valer a partir de hoje, sábado, para todos os países do mundo. E basicamente aí alguns outros países levaram uma tarifa um pouco maior, A China, por exemplo, uma tarifa de 34%. Existiram alguns países aí que receberam uma tarifa de 40%, de 50% no máximo. Basicamente, desde quando o Trump anunciou essas medidas aqui, as bolsas ao redor do mundo vêm caindo. O Ibovespa de primeira, ele não reagiu tão mal, basicamente já estava precificado que isso poderia acontecer, e como a tarifa que veio aqui para a nossa região, para o Brasil, não foi uma tarifa tão alta, comparado com outros países, a nossa bolsa não reagiu tanto. Porém, quando a China, em reação a essa tarifa do Donald Trump, disse que taxaria ele na mesma proporção, a nossa bolsa deu uma queda, e aí a gente fechou basicamente a sexta-feira com praticamente 3% de queda no Ibovespa e também ao redor do mundo diversas outras bolsas de valores caindo, principalmente as dos Estados Unidos. A gente conseguiu ver, por exemplo, a Nasdaq caindo 5% aproximadamente. Enfim, diversas outras bolsas ao redor do mundo aí caindo mais ou menos nessa faixa dos 5%. Lembrando que essa foi aí a maior queda do Ibovespa desde dezembro do ano passado. A gente que vinha numa alta aí constante do Ibovespa, mesmo que pequena, desde o início do ano, a gente já estava acumulando aí praticamente 10% de alta. Hoje, na última sexta-feira, na verdade, o Ibovespa caiu aí os seus 3%. Retornando aí para a maior queda desde dezembro do ano passado. Na semana a gente consegue ver aqui quais foram as ações que mais foram afetadas, A gente tem aqui Braskem, PetroRecôncavo, Gerdau, empresas basicamente que exportam aí commodities para os Estados Unidos, foram as mais afetadas, Porque o Brasil é um grande exportador de commodity, digamos assim, basicamente 90% do que sai daqui do Brasil é commodity. Os produtos realmente industrializados são vendidos do Brasil para fora. Grande parte da produção industrial brasileira é para consumo próprio aqui dentro do território nacional mesmo. Então, a gente tem aí que basicamente as ações que mais caíram foram do setor de commodities, e isso de tudo não é ruim. Pode até ser que num primeiro momento aqui a gente vá sofrer esse impacto inicial, mas caso os Estados Unidos aí mantenham essa tarifação por muito tempo, provavelmente alguns desses materiais vão ser consumidos aqui em território nacional mesmo. Como, por exemplo, soja, milho, café, exportamos muita carne também. Então, se ficar inviável para o produtor brasileiro exportar esse produto, a gente vai acabar sendo consumido aí no território nacional mesmo, sendo vendido por aqui, e muito provavelmente reduzindo os preços aqui, pelo menos no curto prazo. Então a gente ainda tem como tirar algo positivo disso, no bolso aí de todo mundo, caso essa produção não seja escoada para fora, fique por aqui, provavelmente vai abaixar o preço dos produtos aí nos mercados.
Mostrando aqui para vocês a minha carteira, né? Vocês podem ver que eu vim aí com uma leve alta, né? Desde o começo do mês, a carteira superando ali o CDI praticamente em 3,5 vezes, quase 4 vezes. E aí do dia 3 para o dia 4, quando foi anunciada a medida, uma queda aí. Hoje a carteira está performando bem pior do que o CDI, né? Uma queda aí de 0,66% até agora acumulada no mês. Mas assim, não foram tantos impactos, por enquanto, sofridos, e eu acredito que isso não vai afetar tanto tempo as economias ao redor do mundo, porque o próprio Elon Musk, secretário, né, do governo dos Estados Unidos, diz que para o futuro ele espera tarifa zero aí entre Estados Unidos e Europa, e caso isso aconteça realmente, né, a tensão global vai dar uma reduzida e justamente foi ela que fez com que as bolsas ao redor do mundo tivessem essa queda, né? Essa incerteza do que iria acontecer. Mas enfim, como será que isso afeta a nossa estratégia de investimento? Será que isso abre uma janela de oportunidade para a gente estar investindo? Bom, vou mostrar para vocês aqui com base na análise das principais ações da minha carteira, né? Como que eu acredito que isso possa vir a abrir, na verdade, uma janela de oportunidade no futuro para a gente estar investindo, né? Caso isso continue por muito tempo aí, eu acredito que daqui a um tempo as ações ainda vão continuar caindo um pouco mais, né? Num primeiro momento a gente teve uma queda aí ligeira, né? Aqui, por exemplo, a ação de BB Seguridade, que estava chegando ali próxima dos 41,20, já caiu ali para R$ 40,30, então praticamente R$ 1 de queda aí entre um dia e outro. É uma variação até que normal, nada muito expressivo. Um BB Seguridade, por exemplo, o VEG segue também o mesmo caminho ali, pouquíssima queda, né? Assim, quase irrelevante. A gente tem Klabin com uma alta, não sofreu tantos impactos. Itaúsa, que é uma empresa também do setor bancário, também uma queda ligeira aí, saiu dos seus 9,60, chegando em R$ 9,30 mais ou menos. Engie andou de lado, né? Uma empresa também do setor de energia elétrica, não foi praticamente zero afetado aqui, né, nos últimos 7 dias, mas ali mais especificamente a partir do dia 3, que foi anunciado ali esse pacote de medidas do governo americano. E realmente o que caiu na minha carteira foram os ETFs internacionais, né? Os investimentos lá dentro do território norte-americano caíram, né? Eu tinha aqui, por exemplo, o QQQ, que é um ETF que investe nas principais empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos, que tinha chegado ali em quase $480, né? E aí veio caindo, né? Chegou em 450 no dia 3 e no dia 4, 430. Né? Uma queda expressiva até, né? Não foi uma queda tão pequena. Uma variação aí nos últimos 12 meses está negativa dele, né? Isso que, na verdade, antes não estava, ele estava praticamente andando de lado aí, quando a gente pega no último ano, com uma leve alta, e agora voltou para a mínima desde o início do ano passado, praticamente. Está próximo aqui da mínima. E, enfim, e o VOO, que é um outro ETF também, que investe lá em empresas norte-americanas, que segue o S&P 500, né, as 500 principais empresas, caiu, estava em $518 e hoje chegou no dia 4, $470. Então, basicamente, o maior impacto a gente vê nos investimentos dentro do próprio Estados Unidos, né? Porque as incertezas ficam muito grandes com tudo que vai acontecer, mas abre janela de oportunidade, né? Se a gente for ver aqui o dólar, cotação aqui, só para mostrar para vocês, o dólar hoje está cotado aí a R$ 5,84, sendo que ele tinha vindo de uma queda, tinha chegado ali próximo dos 5,60. Mas, de qualquer forma, é oportunidade para você que talvez já tinha um dinheiro mandado um dinheiro para a corretora e ainda não tinha investido, ou então que ainda tem o dinheiro para mandar para fora e investir nesses ETFs lá, investir conforme a sua estratégia, eu acho que é uma oportunidade. Então, e até dentro aqui do Brasil mesmo, conforme o tempo for passando, se essas medidas não forem se resolvendo com o tempo como a gente espera que se resolva, né, para que não fique esse clima instável ao redor do mundo aí. Caso isso não se resolva, vai abrir mais janela de oportunidade para a gente fazer os nossos aportes, aumentar as nossas posições, porque a gente sabe que o mercado é cíclico. Daqui a um tempo, caso, sei lá, o Trump não esteja mais no governo dos Estados Unidos, eu já vi que estão ocorrendo diversos protestos por lá,
né, contra essas medidas dele, porque, querendo ou não, ele cria muita pressão inflacionária para o país, né, para os Estados Unidos. Então, eu acredito que a gente tem que aguardar, os mercados são cíclicos, e aproveitar as boas oportunidades. O que vocês acham? Comenta aqui para mim, para eu saber o que vocês pensam sobre isso. Esse aqui é o Radar Financeiro, canal onde eu documento a minha jornada até a liberdade financeira e também trago para vocês aí as principais notícias do mercado. Um abraço e até o próximo.